começo era Ain, o nada da divindade em sua plenitude do vazio. Seu não ser, não ligado e a eterna nihilidade da santidade, este Ain foi e continua sendo o vazio da suprema felicidade do potencial ilimitado e irrestrito, não chegando a ser e permanecendo desconhecido e indistinto. A partir deste estado primitivo de Zerok Caos, sem começo nem fim, caiu uma fração da divina em direção ao limite, estabelecendo-se como o Ein Sof, significando não limitado, mas carregando dentro de si a própria essência desse acréscimo de limite causado pela separação, menos foi alcançado e não mais. Dentro deste estado de Ein Sof, a divindade era restringida pelo conhecimento, que era ilimitado e, portanto, queria conhecer limites, mas com isso começou a se manifestar, assim fez o seu oposto. Dentro desse estado todo poderia ser. E assim duas metades estavam se tornando, um lado promovendo o Sof, enquanto o outro lado se esforçou para defender-se ao Ain. Um aspecto do Ein Sof foi pensativo de sua própria limitação e impulso, e sua separação do nada, enquanto seu outro lado foi irrefletido e não estava disposto a uma restrição adicional causada pela separação do seu estado ilimitado não ser. Então quis conhecer qualquer limite, para evitar outras restrições causadas pela separação de seu estado de não ser ilimitado. Neste estado fora do nada, o Ein Sof estava abraçando e absoluto, não deixando espaço entre o conflito pensamento e reflexão dentro dele, causando uma fundação para uma luta interior e turbulência. Como dois lados conflitantes da totalidade existente, eles limitaram uns aos outros buscando expansão e sabendo por autoimposta restrição e separação de sua própria fonte absoluta, enquanto um foi o mais prudente de todos, através da sua própria vontade de absorção de volta para o divino mistério, da plenitude do nada. Como os lados direito e esquerdo do Ein Sof eles se tornaram, e como o aspecto direito e pensativo não poderia no seu estado atual não limitado conhecer seus próprios pensamentos manifestando-os fora da condição de que seu outro lado, preenchido totalmente, ele sabia que a maneira de alcançar seus objetivos seria a limitação de si e a separação desse lado conflitante. O vazio e espaço primordial, que assim foi produzido entre os dois lados surgiu, pela retração do lado pensativo, tomaram em seus próprios pensamentos de criação contra a vontade do Criador. O lado impensado tornou-se ainda mais distante de onde procurava regressar em plenitude, e assim se encheu de pensamentos de oposição para o lado oposto, causando a expansão da sua queda e separação. Para erigir a manifestação de seus pensamentos, a retração deste lado tornou-se como uma luz, o Ein Sof, chamado de luz ilimitada, mas sendo na verdade a luz limitada de Ain, projetando-se como um raio de luz pensativa, em que Teiru vazio havia causado entre o seu agora totalmente lado oposto. Isso a fim de perceber as formas e estruturas do seu cosmos. Antes apenas pensamento, letras e nomes buscou onde quer que dentro do vazio que a sua luz alcance, estabelecer e preencher suas formas de criação. O lado sem pensamentos agora totalmente despertado de seu estado de autocontemplação, estabeleceu o seu próprio brilhando adiante, neutralizando a luz da criação e limitando o lugar vazio em que a luz pensativa poderia brilhar. Assim, a luz de criação poderia só afligir a metade superior do espaço vazio criado por sua contração. A luz irrefletida permaneceu em sua metade inferior, que se tornou como profundezas de um grande abismo. É um ponto no Teiru, entre pensativo e irrefletido, a luz colidiu no local do limite liminar que havia sido estabelecido entre os dois lados. Traços fragmentados das duas luzes foram separados, engolfarão-se como faíscas de dois opostos incêndios, e um portão entre os dois lados tomou forma, criando uma escravidão indesejada entre eles, um lado aprisionando as faíscas da luz negra, do outro lado aos aspectos absorventes do branco. A luz pensativa partiu para estabelecer, através de suas emanações, suas 10 sefirot sobre a árvore da vida que Eros pensou e imaginou para erguer e coroar com sua própria essência singular, permanecendo no ponto mais elevado, após a sua condensação de diluição planejada com Iod e Vav, ele iria limitar, conhecer e tornar-se conhecido, não reconhecendo o divino nada, antes de sua queda de separação.
Mas sua criação não seria atendida sem a oposição da luz e refletida contra o pecado da restrição através do limite formando e ordenando a essência não manifestada. Esta oposição não foi apenas instigada pela destruição das barreiras de Teru, mas também de dentro das próprias estruturas da própria árvore sefirótica, as faíscas da luz negra que foram aprisionadas dentro do reino de Yod e Vav e não sucumbiram à causalidade restritiva de seu governo que ordenou pensamentos, mas ao contrário, rebelaram-se novamente. 3 vezes se rebelaram de tal maneira que uma ferida como um buraco foi causado na árvore da criação durante seu processo de germinação. A primeira revolta foi iniciada pelo estrangeiro na criação dentro daquilo que deveria ser a quarta Sefirá, pertencente a Masukia, a tela divisória de Deus, dentro desta quarta emanada Sefirá, que mais tarde deixaria de ser. As faíscas da luz negra permanecendo dentro de espaço de Teru, que a luz pensativa agora procurou preencher completamente. O nome do governante desta emanação revoltante, o príncipe de todos os seus guerreiros, possuído pela outra luz, Kemeteu. Essas emanações foram os cruéis que repreenderam e confundiram com o seu caos outras emissões e causaram desequilíbrios. Respondendo a esta manifestação ilegal da emanação aliada à causa e refletida, foi decretada pelo porta-voz do Yod e Vav e dentro da terceira Sefirá de Masukia. Deveria repreender e recuar essa emissão e destruí-la, pois não era o desejo do Criador que eles permanecessem dentro de suas estruturas de ser Masukia. Deveria reabsorver Kemeteu e seus parentes, de forma semelhante. Assim como a chama de uma lâmpada é extinta pelo pavio sendo submerso em óleo que alimenta seu fogo, Kemeteu e seus parentes foram removidos em forma e destruídos, mas em essência não pereceram, como seu espírito não era do óleo, e eles se afogaram, mas da outra fonte ao lado. Assim seu fogo persistiu em forma oculta e permaneceu oculto e pronto para atacar dentro da própria divindade. Essas emanações foram ainda mais hostis em sua conspiração na ruptura que causaram, causando entre as emanações pensativas que tinham vindo antes deles. Assim, outro decreto de reabsorção veio da divindade, a mais uma vez Masukia teve que remover os invasores. Mas suas essências de fogo negro novamente permaneceram, acrescentando desequilíbrio na sua própria esfera, espreitando-a esperando para apunhalar o coração de seu separador. Uma segunda tentativa no estabelecimento da quarta esfera foi emanada, e mais uma vez a oposição surgiu composta de formas estranhas a mais essências estranhas. O nome do seu governante, o princípio de todos os seus guerreiros, era Belial. Um terceiro mundo foi criado para substituir os 2 anteriores, mas composto de formas ainda mais contraditórias e essências devastadoras do que os 2 anteriores, com a essência irrefletida alimentando-os, tornou-se mais hostil a cada passo que o seu lado oposto levou contra sua própria causa. O nome do governante e princípio dos guerreiros deste terceiro mundo rebelde contra o Criador foi Atiel. Estas emanações foram as mais ferozes de todas, e suas trevas obscureceram a luz da criação. Eles estavam obstinados. Sua única ambição e vontade era usurpar o trono mais alto, extinguir sua luz, matar todos os pensamentos da criação para sempre cortar a árvore da vida, e com a seu fogo negro queimar todos os seus ramos e reduzi-los de volta ao seu estado primal e sem forma. Em face desta revolta mais violenta, o Criador novamente ordenou a destruição deste terceiro mundo, e mais uma vez consumiu suas formas. Mas não puderam consumir suas duradouras essências, que não eram dele ou da luz que havia causado para vir a ser. Depois desses 3 fracassos, o Criador continuou os rebeldes e desequilibrou a esfera de Masukia, isso porque agora ele podia sentir o calor frio do fogo pensativo emitido a partir dele. Ele abortou toda a existência. E como ele não poderia reintegrar o conflito da essência morando dentro dessa esfera, ele não poderia absorvê-lo de volta para sua própria luz, e como não havia espaço dentro do seu lado de Teru por sua rejeição, ele foi forçado a empurrá-lo e deixá-lo sobre si mesmo no outro lado. Assim, o abismo de Masak Mavdil, significando lugar para os fracassos rejeitados, habitados por um Masukia arcaico e agora liminar surgiu.
e como um poço ou túnel que leva ao outro lado do terreiro se tornou, a fim de resgatar esta falha e cobrir a ferida aberta na estrutura de sua criação. Toda uma nova sefirótica foi emanada para ser colocada sobre o abismo e fechar esse buraco aberto. Esta quarta sefira seria a de Da'at Vision, ao que este tempo permaneceu estável e poderia dar caminho para todas as outras emanações seguintes, tornando-as 10 contudo.